Eu quero introduzir essa palavra lembrando você de algumas coisas muito interessantes, muito lindas. A música, ela sempre fez parte do povo de Deus, porque a música, ela é parte de Deus, ok? A música faz parte da essência da divindade, da essência da Trindade. Há um texto em Jó, se eu não me engano, capítulo 36, que um dos amigos de Jó, Eliú, se eu não me engano, ele está conversando com Jó, e ele lembra de algumas coisas, né? E faz alguns comentários, e há uma porção daquele capítulo em que o Senhor diz algo para Jó, muito interessante. E no contexto da palavra que Deus está liberando para Jó, ele lembra de que as estrelas da manhã cantavam enquanto o Senhor trazia à existência a criação, criava todas as coisas. Parece que tudo veio à existência no meio de música, não apenas uma palavra, haja luz. Talvez Deus tenha cantado essa palavra, haja luz. Eu não vou arriscar botar alguma melodia nessa pequena frase para não passar vergonha, né, Nardelli? Mas talvez Deus tenha cantado. O fato é que a criação veio à existência em meio à música, a canção, a melodia, as frequências. Tudo isso faz parte do reino dos céus. A palavra de Deus fala que os anjos cantam, fala que as estrelas cantam, as baleias cantam, os seres criados cantam, os animais cantam, o vento canta e assovia. Em Cornélio isso é muito comum, né? Quando eu morava aqui na Colombo, um prédio todo quebrado, setembro a novembro, a ventania que faz, a gente dormia com o assovio do vento. É assim, o vento canta, a natureza canta, tem melodia, a natureza tem frequência. É muito interessante. E a música sempre fez parte também da vida dos homens de Deus. Dentre eles os profetas, os grandes e os pequenos, praticamente muitos deles, não sabemos exatamente, muitos dos profetas que escreveram os seus livros, os profetas canônicos, eles também eram músicos, homens de Deus na história. Lutero, por exemplo, o grande homem da Reforma, em 1500, exatamente 31 de outubro de 1517, que ele prega as 95 teses na porta de uma igreja na Alemanha, Westminster, e ele faz isso. Lutero era músico também, além de teólogo, expositor bíblico e tudo mais, ele também era compositor, não apenas de letra, mas também de melodias, de canções. Um hino que é cantado até hoje, cantado por 500 anos, chama-se Castelo Forte. Há centenas de versões deste hino, Castelo Forte. É uma das obras-primas da Reforma, em termos que faz parte do topo dos hinos, de toda a inódia da Reforma. Bonito essas frasinhas, né? Inódia da Reforma. Já ouviram essa expressão? É legal, né? Eu achei bonito. Eu falei, eu vou falar essa expressão na pregação, né? Ficou legal. Na inódia da Reforma, ou seja, na toda a lista de hinos que nós temos da Reforma, o Castelo Forte, que tem Lutero como seu autor, é uma das joias preciosas que nós cantamos. Profetas, homens de Deus, muitos deles são músicos também. Um deles é Isaías, eu já referi isso a outras vezes. Praticamente todas as profecias de Isaías, os 66 capítulos de Isaías, tornaram-se em hinos, porque todas as profecias de Isaías foram escritas dentro de uma estrutura poética que se encaixa em canções. Então as profecias eram cantadas. Outro exemplo, o tabernáculo de Davi, quando ele traz a arca da aliança da casa de Obed-Edom e traz até Jerusalém, e ele coloca a arca em algum lugar ali, talvez fosse o monte do templo, não temos tanta certeza assim, talvez fosse o monte do templo, ou então um pouquinho mais perto do palácio de Davi. O palácio de Davi ficava a algumas centenas de metros da muralha do templo,
em algum lugar, Davi colocou a Arca da Aliança, colocou uma tenda ali, e nós chamamos aquele lugar de o tabernáculo. O tabernáculo é tenda, significa tenda móvel, tenda que se move. Então o tabernáculo de Davi era um lugar de adoração, e acontecia muitas coisas ali. Acontecia adoração ininterrupta, adoração 24 horas, e os profetas do tempo de Davi também trabalhavam no tabernáculo de Davi, e eles cantavam as canções que Davi compunha, e de outros também autores bíblicos, as canções de Asaf, as canções de Moisés, as canções do próprio Davi, as canções de outros autores, e muitas das profecias. Era um costume dos cantores na presença de Deus cantarem as profecias. Então, não era apenas declaradas as profecias, elas eram cantadas. Há uma unção que se move. Então você junta tudo no ambiente só do tabernáculo de Davi. Você junta a adoração, você junta a intercessão e você junta a declaração profética. Agora imagina os profetas reunidos no templo do rei Davi, no tabernáculo de Davi, adorando ao Senhor. A própria prática da adoração já traz a presença da glória de Deus. E junto com isso, alguns cantavam e adoravam e exaltavam a grandeza, a majestade e o poder do Senhor. E outros ficavam cantando suas profecias, profecias de vitória, profecias de cuidado, profecias de conquista, profecias de estabelecimento do reino de Deus, profecias de cura, profecias de fortalecimento do rei, profecias de vitória, enquanto o exército do rei lutava com outras nações. O tempo inteiro adoração, o tempo inteiro intercessão, o tempo inteiro profecia. Estão comigo? O tempo inteiro. Isso acontecia no tabernáculo de Davi. Portanto, a palavra de Deus, você observa tal coisa nela toda, de Gênesis a Apocalipse, as canções. Gênesis capítulo 15 está registrado ali a canção de Moisés, mas em Apocalipse capítulo 15 tem um texto ali que existe a canção de Moisés, que agora é completada, uma nova estrofe nesse hino é completada por um texto que foi chamado de a canção do Cordeiro. Então vai juntar Moisés e Jesus, os dois vão juntar, os dois vão fazer um dueto. De alguma forma, todas as palavras de Deus, de alguma forma, transformam-se em canções. E as canções, elas são também um instrumento não só de adoração, mas também de profecia. E isso funciona desde sempre. Por isso, muitos dos profetas eram os levitas na antiga aliança, ok? Na nova aliança não existe levitismo. O levitismo extinguiu na cruz do Calvário. Por isso, na nossa igreja, nós não chamamos os levitas. Eles não são levitas, porque a simples menção de levitas se reporta a antiga aliança, a aliança que caducou, segundo o autor de Hebreus, principalmente no capítulo 7. Muito embora todo o livro de Hebreus tenha sido escrito para mostrar ao leitor hebreu de que a antiga aliança, com toda a sua estrutura, caducou, não quanto às revelações de Deus contidas na antiga aliança, isso não caducou. As verdades que são verdades eternas, contidas no tabernáculo de Moisés, elas valem para hoje, devem ser aplicadas hoje sim na nossa vida. Mas nós não estamos falando de rito, não estamos falando de cultura, não estamos falando de performance, não estamos falando de costume, estamos falando de verdades eternas reveladas ali na antiga aliança, que podem ser aplicadas hoje e nos abençoa hoje e nos instrui hoje, ok? Por isso nós não nos chamamos levitas, porque o levitismo faz parte da antiga aliança. Na nova aliança existe o sacerdócio de todos os santos, todos são sacerdotes, amém? Todos são sacerdotes. E Jesus abriu um novo e vivo caminho, e todos nós somos adoradores. Todos somos adoradores. Alguns aprendem a tocar e cantar, tocam um instrumento, e esses são
pessoas que desenvolvem os seus talentos e seus dons e dedicam esses dons e talentos ao serviço do Senhor e ao serviço do corpo da igreja, do corpo de Cristo, como todos os demais dons que temos na igreja. Não é status, não é status, é serviço, amém? Não é status, é serviço. Aqueles que ministram no altar não é status, é serviço. O pastor não é status, é serviço, amém, gente? Porque tudo é igual, está tudo no mesmo patamar aqui, muito bem. E Deus levanta entre os seus, aqueles que adoram, aqueles que cantam, né? No Antigo Testamento, no Novo também, aqueles com muita presença de espírito profético. É muito comum o espírito profético fluir entre os adoradores, entre aqueles que gastam tempo na presença de Deus. Eles desenvolvem audição espiritual, eles desenvolvem um coração acessível à voz do Espírito Santo, estes desenvolvem sensibilidade da palavra, sensibilidade da direção. Esse é muito comum ver profetas, músicos e adoradores, e músicos e adoradores profetas. Um exemplo bem próximo de você, somos eu e a Cecília. Não é muito comum eu fluir no profético, muito embora eu reconheça que hoje há uma unção, há um espírito profético que está fluindo na nação brasileira e no mundo, e eu sinto essa fluência, e eu sei que nas últimas mensagens que tenho pregado, desde dezembro para cá, um pouco antes até, tem uma carga do profético um pouco diferente, mas não predomina em mim, no meu dom predominante, não é o profético, mas na Cecília é. Na Cecília flui muito mais o profético do que em mim. Em mim flui mais o ensino, o mestre, do que o profético. Mas a Cecília é adoradora. Ela é que ministra nessa área. E é muito comum ela ter insights, ela ouvir coisas, ter visões dentro do espírito profético, mais comum isso para ela do que para mim. E isso é muito interessante. E Deus tem feito isso, não só lá no primeiro século, não só na antiga aliança, não só no primeiro século. Deus tem feito isso pela história do seu povo, pela história da igreja. Um exemplo que eu dei foi Lutero, ok? A canção que ele escreveu, a letra que ele escreveu no Castelo Forte é tremendo, é poderoso. E a gente canta muitas canções, amados. Os hinos que foram escritos na Inódia no Brasil, o primeiro cantor cristão que foi compilado, que foi organizado no Brasil em português, aconteceu isso em 1890. 1890, porque o Evangelho chegou forte no Brasil no século XIX. Começou aqui com 1823, provavelmente, com os luteranos, e depois na década de 1820 até a segunda metade do século, chegaram praticamente todas as denominações, com exceção daquelas que nasceram no século XX, como a Assembleia de Deus, no movimento da Rua Azusa, e também o Evangelho Quadrangular e algumas outras. Então, na Inódia que temos em português no Brasil, tem hinos inspiradíssimos, tem mensagem profética. Muitos hinos eram cantados nas mensagens de Billy Graham. Billy Graham foi o maior evangelista do século XX, ele pregou no mundo inteiro, e toda vez que ele pregava, ele, após a mensagem, cantava-se um hino, se eu não me engano, Tal Qual Estou, esse? Tal qual estou, eis-me, Senhor. E assim segue a canção. É uma canção de apelo ao pecador. Como eu estou, eu venho a ti. Como eu estou, eu posso ir para Jesus. Eu não tenho que estar bem, eu tenho que ir como eu estou. E Deus está te esperando. Deus está esperando você como você é. Deus está esperando você como você está. Desde que no teu coração haja um espírito de arrependimento e uma necessidade de você entregar a tua vida para Jesus, esperando sim que Ele liberte você, que Ele perdoe você, que Ele transforme a sua vida, rompendo as amarras do pecado, para você se dedicar a Ele e à sua vontade integralmente. Então, há sempre uma canção que profetiza. Nesse caso, a canção profetizava a salvação, a canção profetizava arrependimento de pecados. E assim, nós ouvimos muitos homens de Deus
que profetizam através de canções, autores de canções que têm uma carga profética marcante, poderosa e interessante. Uma delas é o autor dessa canção aqui. Estes são dias de Elias, é o nome da canção. O autor, quem é o autor dessa canção? Chama Robin Mark. Se eu não me engano, ele já faleceu. Ele é um irlandês, foi um irlandês que em 1900 era líder de louvor na sua igreja, uma igreja na Irlanda do Norte. E ele, no ano de 1994, ele ouviu uma notícia. Talvez alguns aqui até se lembrem, outros, a maioria não, porque não eram talvez crianças ou nem tinham nascido nesse ano. Em 94, aconteceu em Uganda uma guerra civil em Uganda, e morreram mais de 1 milhão de pessoas em Uganda em 1994. E essa notícia chegou até Robin Mark, e Robin Mark, ele ficou extasiado com essa informação, e ele buscou a Deus muito triste, e perguntou a Deus: Deus, o que está acontecendo com o mundo? O que está acontecendo com a sociedade humana, com a humanidade? Que dias são esses que nós estamos vivendo? E ele ficou orando e buscando a Deus no ano de 94. Logo no começo do ano de 95, na sua igreja, ouvindo uma palavra do pastor, o pastor pregava sobre Elias e sobre alguns demais profetas. E ele ainda estava em oração, querendo ouvir o Senhor a respeito da pergunta que tinha feito. E num dos intervalos dos cultos, ele começa a ouvir o Espírito Santo, e Deus falou com ele que estes dias, Mark, estes dias são dias de Elias. E como o pastor tinha pregado sobre outros profetas, ele se retirou, ele saiu, foi segundo a história, para a cozinha do prédio, da igreja, sentou lá e começou a escrever essa canção, e inseriu na canção Elias, Moisés, Davi, Ezequiel, reis, profetas, e inseriu essa ideia nessa canção. Estes são dias de Elias. Mas a palavra que ele recebeu de Deus em resposta à oração é: estes no mundo são dias de Elias. Se você me permite esticar um pouco mais o leque da mentalidade profética, o ano de 94 aconteceram muitas tragédias no mundo inteiro. Vocês estão comigo, gente? Estão comigo? Por favor, vem comigo, tá? Tragédias no mundo inteiro aconteceram, mas a década de 90, quem era pelo menos adolescente ou jovem na década de 90, talvez estes com um pouco mais de facilidade vão poder lembrar algumas coisas. As crianças não vão lembrar de nada. Estou brincando, tá? Mas vamos lá. Na década de 90, aconteceu muita coisa importante para o reino de Deus. Muita mesmo. Sem contar que era a virada do século, né? Na década de 90, houve um mover de Deus que foi tomando as demais nações, e aconteceram a formação de ministérios mundiais. Por exemplo, um ministério de intercessão mundial aconteceu e se fortaleceu na década de 90. O líder, o presidente deste era Peter Wagner. Quem já ouviu falar em Peter Wagner? Alguns poucos, né? Peter Wagner, alguns pronunciam, a gente é portuguesa tudo e vai Peter Wagner, né? Então, e ele foi presidente de uma rede internacional de intercessão, e eu conheci e fiz parte de alguns movimentos de oração que estavam cobrindo todo o planeta na década de 90. Também na década de 90, muitos profetas se levantaram, profetas que hoje têm um exercício profético no mundo até hoje, e se levantaram na década de 90. Também foi na década de 90 que Mike Bickle recebeu a palavra de Deus para
começar a adoração 24 horas, num lugar que hoje é em Kansas City, nos Estados Unidos, que vira 24 horas de adoração, intercessão e leitura da palavra, adoração 24 horas, intercessão 24 horas, profecia 24 horas. Amém? Aí as coisas rolam, as coisas acontecem. E ele começou a virar 24 horas de adoração, intercessão e profecia no ano de 99, em maio de 99, em Kansas City. Era um pastor da cidade e mais ou menos anexo ao prédio da igreja, ele abriu esse centro de adoração, que hoje ele tem quase 1000 missionários em tempo integral e casas de adoração e oração espalhados pelo mundo inteiro. Há algumas versões aqui no Brasil, há uma versão em Florianópolis que é chamada de F-Hop, nos Estados Unidos, I-Hop, e aqui em Florianópolis, F-Hop, né? Casa de adoração. E então, isso tudo na década de 90. Também algo muito especial aconteceu para nós, muitas coisas importantes aconteceram na década de 90 e também especificamente no ano de 94. 94 e 99. Dentro da década toda foi importante, mas 2 anos nessa década marcaram. O ano de 94 e o ano de 99. Parece que havia uma carga profética sendo derramada em grande quantidade nesses 2 anos, mas que juntava com tudo que ele estava derramando na década que virava o século. E se você me permite, eu gosto de pensar que uma dessas coisas importantes que aconteceu nessa década foi a nossa ordenação. A minha ordenação aconteceu no ano de 94, no dia 20 de março de 94. Eu fui ordenado ao pastorado e começamos a pastorear a primeira igreja batista em Tatuapé, na capital de São Paulo, na Zona Leste. E lá começamos então esse pastoreio no ano de 94. Alguns de vocês nem tinham nascido quando a gente começou a pastorear. E no ano de 99 foi um ano que para nós como pastor, de uma carga de revelação impressionante, foi quando Deus confirmou no nosso coração e envolveu o nosso espírito com essas informações e essa fluência profética, esse mover profético, né? Embora não prevaleça a manifestação do espírito profético em mim, eu me envolvo numa onda profética porque faz parte da igreja. Amém, gente? Faz parte da igreja, assim todos nós. 99, né? Foi um ano de muita revelação e muitos outros homens de Deus também testemunham a mesma coisa. E homens e adoradores espalhados pelo mundo inteiro. Muito bem, nessa década, este homem, Robin Mark, ele ouve isso de Deus. E eu particularmente acredito que esta canção e a letra dessa canção, ela é uma resposta de Deus para a nossa geração. Eu acredito que a mensagem profética que Deus deu para Mark, ela ainda está em vigência. Nós estamos nos últimos dias. Exemplo claro disso, você lembra que uma das mensagens que eu preguei, fizemos uma associação com o Realinhamento, mas também com o ministério de João Batista, lembra? Com o ministério de João Batista, que o João Batista ele vem pregando arrependimento, na verdade ele vem preparando o caminho do Senhor, é um ministério de realinhamento e focando tudo na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Portanto, você sabe que é estudioso da palavra de Deus, você sabe que João Batista foi o último profeta do Antigo Testamento e ele veio exercer o seu ministério no espírito de Elias, não era Elias, mas ele veio no espírito de Elias. Portanto, a unção profética e de alguma maneira as características dessa unção que se manifestaram no tempo de Elias são as mesmas que se manifestaram no tempo de João Batista. Mas nós estamos ouvindo Deus nos últimos anos e nas últimas décadas de que o tempo de hoje, o tempo que eu vivo, que você vive, é um tempo da manifestação, é o tempo da manifestação
do mesmo espírito profético que recaiu sobre Elias e sobre João Batista. Como se nossa igreja, a igreja do hoje, a igreja da atualidade, ela não apenas recebesse uma carga profética para pregar arrependimento de pecados. Pregar arrependimento de pecados e chamar as pessoas à salvação, chamar as pessoas ao arrependimento, chamar as pessoas a um realinhamento com o Senhor Jesus Cristo. Essa é uma unção que nós temos ouvido muitos homens de Deus pregarem, ensinarem, e no nosso espírito, e com certeza nós compartilhamos dessa verdade, é uma verdade para nós. O nosso pastor Davi, também sente a mesma coisa, e eu tenho ouvido outros homens e outras mulheres de Deus falando a mesma coisa, homens e mulheres que tentam discernir o tempo, discernir a palavra que Deus está liberando para o Brasil, para o mundo no nosso tempo. Meus ouvidos estão sempre atentos a isso. Eu busco a Deus constantemente a respeito disso, para que a gente esteja alinhado, para que a gente esteja conectado, para que a nossa frequência, a frequência da nossa compreensão e sensibilidade profética esteja alinhada com exatamente aquilo que Deus está falando, que Deus está levando à sua igreja, para que nós nos engajemos amplamente, perfeitamente, poderosamente, profundamente com o mover que o Senhor está trazendo para o mundo no nosso tempo. Que nós, no nosso tempo, sejamos a voz, sejamos o instrumento de Deus para continuar fazendo a sua vontade e compartilhando a mensagem do Evangelho na unção e no poder que Ele está destinando, está derramando aqui. Sempre há, desde que Jesus veio, há o poder sobre a igreja para pregar o Evangelho. Mas existem momentos na história que Deus libera uma porção específica, de alguma unção específica, e parece que no nosso tempo, Deus está liberando, como no tempo de Elias, como no tempo de João Batista, está liberando sobre nós essa mesma unção profética de João Batista. Amém? Como você sente isso no teu espírito, tudo isso que eu estou te falando? Quem acha que eu estou viajando na maionese? Quem concorda comigo? E os que não levantaram a mão vão sair de cima do muro quando? Então, esses que ficaram preocupados de me ofender, né? Mas está tudo bem, a gente pode conversar mais sobre esse assunto, se você quiser. Eu amo, né, falar sobre os moveres de Deus e buscar entender. Uma coisa que eu faço é conversar com outros pastores amigos. Às vezes a gente conversa, entra em vídeo, que é mais legal, né? Fala assim: e aí, o que você está ouvindo de Deus? O que você está ouvindo que Deus está falando? Não só para você, falando em linhas gerais, reino de Deus, para a tua cidade, para a nação. O que é que você tem ouvido do Espírito? Você não pode fazer uma pergunta dessa e ter uma conversa dessa com qualquer pessoa. Você vai ter que, graças a Deus, nós temos amigos e pastores, amigos que buscam isso em Deus, como nós também. Por isso, a gente tem uma alegria muito grande de sentar com alguns à mesa, né? Fazer a mesa com alguns homens assim, e a gente poder expor o coração e até para julgar aquilo que nós temos entendido, porque no Novo Testamento não tem um profeta que é um ícone, o bom da boca, o rei da cocada preta, não existe nada disso na Nova Aliança. Na Nova Aliança, um profeta julga o outro, um profeta julga o outro. Amém, gente? Um profeta julga o outro. Não tem um rei da cocada preta. Se tem um profeta na congregação que recebe uma palavra, essa palavra precisa ser julgada pelos demais profetas da congregação, pelos apóstolos da congregação, pelos pastores da congregação, pelos mestres da congregação. Amém, gente? Porque na Nova Aliança existe o sacerdócio de todos os santos. E pensando em tudo isso que eu estou compartilhando com você, não de maneira, de repente, muito homilética, tão organizada, mas eu estou repartindo o meu coração com a carga de palavra profética que eu tenho ouvido, de impressões do profético que eu tenho ouvido. Eu estou repartindo isso com você. Está te abençoando? Amém? Então, pensando em tudo isso, nós caímos, nós estávamos juntos, viajando para São Paulo, e eu ouvindo essa canção no carro,
e o nosso espírito encheu. Nosso coração parece que explodiu de uma presença de Deus, por causa de uma impressão de que essa letra, essa palavra, foi uma palavra de Deus, que foi dada a um adorador, que ainda está em vigência no nosso tempo, e curiosamente, ela se encaixa com todas as palavras que temos ouvido nos últimos anos, e de maneira especial, o que ouvimos no final do ano passado, segundo semestre, e agora, inclusive relacionado ao tema da nossa igreja neste ano. Amém, gente? E eu quero convidar você a ver algumas coisas, e depois eu vou saltar, não vou falar de Ezequiel, nem de Davi especificamente, nem de Moisés, porque não dá tempo, mas no tempo que eu tenho eu vou tentar pensar em Elias, nos dias de Elias, e tirar algumas lições dos dias de Elias, que a gente possa aplicar na nossa vida hoje. Amém? Vocês estão comigo? Vem comigo então, por favor. Mostra as letras, né? Mostra, essa é a primeira frase, né? Da letra da música. Vamos lá. Estes são dias... Não, a primeira parte disso. Estes são dias de Elias, pregando a palavra de Deus. Qual é o nosso papel nesses dias? Prega a palavra, amado. Testemunha de Jesus. Não fecha a sua boca. Não fecha a sua boca. Sabe aquela carteirinha de agente secreto, crente 007? Quebra ela. Joga fora. Nós precisamos proclamar, falar da fé que temos, falar o que cremos e em quem cremos. Nós precisamos, porque o mundo está desesperado. O mundo está desesperado, o pânico está tomando conta do mundo e da humanidade. Faz parte do plano, não de Deus, mas faz parte do plano promover pânico na humanidade. Estou dizendo que não há motivo. Estou dizendo que a doença que está rolando não é séria. Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso. Mas que no pacote há uma intenção deliberada de promover pânico na sociedade mundial. Isso há também, a sociedade mundial, isso faz parte, porque ela é enfraquecida, o medo enfraquece, o medo afeta o sistema imunológico, o medo congela, o medo escraviza, o medo põe bola de ferro nos pés, bola de ferro no coração, bola de ferro na iniciativa, bola de ferro nos empreendedores que não empreendem mais, bola de ferro nos homens de ação que travam e não podem agir mais, bola de ferro nos jovens que, tá tudo, o que eu vou fazer? Eu vou estudar, eu vou empreender, eu vou casar, será que eu caso ou não caso? Você casa ou não casa? Casa, filho, né? Casa, né? Não abandona nenhum projeto, não. Segue em frente, filho, a gente não para. Nós tomamos os cuidados, a gente não é ET, num certo sentido a gente é, mas a gente não é burro, né? A gente não é ignorante. A gente toma cuidado com as coisas, a gente toma cuidado da saúde, a gente toma cuidado de tudo que tem que cuidar, mas a gente não para de viver, a gente faz o que tem que fazer, para todos os cuidados protegerem a gente, mas a gente segue. Se precisa reduzir de uma quarta para uma terceira, reduz para uma terceira, mas a terceira é mais forte, você fica ali, você não para, meu amigo. Se for para meter o pé no freio, é só para reduzir um pouco uma curva, né? Porque tem curva. Então, mas você não para. Não põe ponto morto, né? Reduz. Mas aí você põe numa marcha mais forte. Você reduz a velocidade. Mas aí que você não para mesmo, você segue.
O Nardelli tem uma palavra profética muito interessante, uma ilustração, né? Na tempestade, não pare, né, Nardelli? Muito bem, eu falei que eu ia usar isso aí numa mensagem, estou usando, tá? Pedi permissão para ele para usar a ilustração dele, né? Quando está chovendo e está na tempestade, não pare, siga, porque assim você sai dela. Porque se você parar, você vai ficar na tempestade. Mas se você reduz a marcha, põe numa marcha mais forte, segue em segurança, mas segue, se movimenta, você não para, que aí você vai sair da tempestade. E ela vai ficar lá atrás e você já saiu dela e está seguindo. Quem parou na tempestade, vai ficar na tempestade. Não é legal essa ilustração? Vocês não gostaram? E com pisca-alerta ligado, né? Vocês não gostaram dessa ilustração? Eu gostei muito. Por isso que eu falei que eu ia usar na mensagem, né? Muito legal. Obrigado, Nardelli. Depois você fala com o tesoureiro lá, o Éder, e pega seus royalties, né? O seu cachê por causa da ilustração. Aí, eu falo uma bobagem, né? Vamos voltar para a mensagem aqui. Então, pregando a palavra de Deus, a gente... O que eu estava falando que eu já nem sei? Como é que eu volto agora? Isso mesmo, estava falando que a gente tem que pregar a palavra, não é isso que eu estava falando? Não é isso? A gente tem que pregar a palavra, gente. A gente tem que testemunhar de Jesus. Tem que testemunhar, a gente não para. Num tempo em que a humanidade está com uma carga de medo e pânico, elas estão desesperadas. Quem será a voz? A voz que clama no deserto. No deserto do medo, no deserto da doença, no deserto da desesperança, no deserto do desemprego, no deserto do prejuízo financeiro, no deserto de crises familiares. Uma voz precisa ser ouvida. E nós temos a palavra, e nós somos essa voz. Amém, gente? Nós somos. Esses são dias de Elias, pregando a palavra. Os dias de Elias eram terríveis. Acabe era o rei. O nosso tempo está correndo, eu vou dar uma resumida aqui. Acabe era o rei. Acabe, a palavra de Deus fala em 1 Reis capítulo 16, que ele foi o pior dos reis de Israel. Pior. No tempo de Acabe, na Judéia, em Judá, no reino de Judá, o rei era Josafá. E você lê 2 Crônicas e você vê que tem testemunhos, histórias lindas de Josafá. Livramentos que Deus deu para Josafá. No mesmo momento em que Acabe era rei de Israel. E em Israel, seca e destruição. Jezabel era uma feiticeira, filha de um alto sacerdote de Baal, e Acabe casa com essa mulher, com uma feiticeira. E alguns que já estudaram um pouco mais sabem do que a gente chama hoje de o espírito de Jezabel, que era uma mulher manipuladora, mentirosa, que controlava o seu marido, controlava o rei, controlava os profetas, queria controlar os profetas. Era uma mulher que inseriu idolatria no meio do povo de Israel. Era uma serva de Satanás, que fazia do seu marido gato e cachorro, fazia do seu marido capacho, e ele fazia o que ela queria, e era mais forte do que ele. Era um molenga. Acabe era um banana, e Jezabel, a sua mulher, é que mandava nele. O que ela falava, as coisas aconteciam. Ele era mole, era um rei mole, ia para a guerra sim muitas vezes, mas era um banana, isso é que é verdade. A fraqueza de caráter de Acabe, a fraqueza moral de Acabe, a fraqueza espiritual de Acabe, imagina, soma tudo isso, casou com uma sacerdotisa de Baal, imagina o clima espiritual de Israel.
era terrível, injustiça para todo lado, maldade para todo lado. Ele diz isso no capítulo 16 de 1 Reis, quando descreve Acabe e descreve como foi o seu reinado. No capítulo 16, você lê lá, não vai dar tempo de ler, eu queria convidar você a ler na sua casa, do capítulo 16 de 1 Reis em diante, até o capítulo 22, quando ele morre no capítulo 22. Só isso é uma coisa muito especial, porque no livro de Reis e de Crônicas, você vê a descrição da história dos reis de Israel, e alguns reis, você tem alguns versículos só, falando de determinado rei, já muda logo. Mas no caso de Acabe, 7 capítulos de 1 Reis foram dedicados a Acabe. Isso é muito diferente. E esse episódio do tempo de Elias foi tão importante que o profeta Isaías... eu misturei os reis. Não é. Isaías viveu em outro tempo. Viveu próximo, mas não tinha nada a ver. Acabe, Elias, né? Tem sobre o profeta de Elias 8 capítulos. Começa no capítulo 17 de 1 Reis e segue falando de Elias até 2 Reis capítulo 2, quando ele passa a capa, ele é levado ao céu e passa a capa para Eliseu. A capa cai, Eliseu pega a capa e passa pelo Jordão, o Jordão abre também, como tinha aberto com Elias. Então, é muito texto, ou seja, a importância desse momento nos livros da história de Israel é gigantesca, ou seja, existe revelação nessa porção da palavra que é importante demais. Por isso, a gente pode gastar mais tempo e tirar lições desse tempo para aplicar na nossa vida. Mas, diante de um tempo desse, debaixo da governança do reinado de Acabe, Elias chega e a palavra de Elias confronta o pecado de Acabe, confronta o pecado de Jezabel, confronta o pecado do povo. Ele não tinha papa na língua, ele falava a verdade, chamava o povo ao arrependimento e denunciava como o povo estava se afastando de Deus, como o povo estava sendo rebelde, fraco também, assim como o rei. E acabou acontecendo essa perversão terrível na nação que fez com que Deus exercesse juízo. Eu fiz um resuminho aqui de qual era a situação do tempo de Elias. Pode deixar essa frase aí, tá? O resuminho era o seguinte: eles, no tempo de Acabe e o profeta Elias, nesse tempo, o tempo de Acabe convivia com maldade, mentiras, injustiças e manipulações e narrativas enganosas. Ok? Está falando do tempo de Acabe ou estou falando do nosso tempo? Essas coisas a gente não convive com isso? Uma segunda coisa, eles queriam conviver com Deus e os demais deuses pagãos. Quero conviver com tudo. Quero ficar bem com todo mundo. Eu quero ir para a igreja, mas quero ir para o barzinho. Eu quero ir para o louvor, mas quero ir para a balada. Eu quero ir para a adoração e para a sala de oração, mas também vou dançar a dança da garrafa numa festa na casa de qualquer lugar aí, sei lá eu o quê. Meu filho, escolhe. Terceira coisa, nesse tempo, primeiro, conviviam com maldade, mentira, injustiça, manipulação e narrativas enganosas. Segundo, queriam conviver com Deus e os demais deuses pagãos. Terceiro, queriam conviver com as bênçãos, mas também com os pecados. Fala para mim, dá? Dá para conviver com as bênçãos de Deus e também com os pecados? Não dá. Mas eu estou descrevendo o tempo de Acabe, eu estou descrevendo o nosso tempo, porque parece que a nossa geração está querendo isso, está misturando tudo. Não, dá para ser crente, mas dá para continuar fazendo sexo antes do casamento com a namorada. Dá para ser crente, mas dá para continuar vendo site pornográfico porque é legal. Não, não é legal.
É pecado. E o pecado mata. O pecado mata. A gente é crente, a gente vai fazendo, fala a verdade, não sei o que e tal, mas na hora da declaração de imposto de renda, a gente não pode exagerar, né? Quer conviver com os dois valores? Quem faz-se amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É palavra de Deus. Parece que a igreja de hoje quer ser legal demais. E muitos pastores querem ser legais demais. E acaba tolerando o pecado, ficando conivente com o pecado. Dá para conviver desse jeito. Tá. Não, vamos levando. Deus é bom, Deus é misericordioso. Gente, esse tipo de pensamento é o pensamento de tempos em que virá juízo. Porque não é assim que funciona. Nesses tempos começa a acontecer algumas coisas. Pensando em Elias. Capítulo 17. Elias entra em cena. Ele prega a palavra. Aí Deus fala assim para ele: profetiza seca. Sempre, quando a sociedade mundial, alguma cultura, alguma nação, alguma cidade está metida nesses tipos de pecados, injustiças, maldades, imoralidades, esqueci de colocar aqui, mas também cabe aqui, imoralidades, mentiras, manipulações, quando a sociedade está metida numa cultura religiosa sincretista, que aceita tudo, convive com tudo, quer ficar de boa com tudo e tal, e quando a sociedade está num tempo em que não é séria nem leal diante da santidade de Deus e quer conviver com o pecado e acha que está tudo bem, está tudo legal, diante de uma situação dessa, alguma catástrofe acontece, é o início do juízo, e sempre acontece ou uma catástrofe natural, ou uma guerra, ou uma enfermidade. Ou uma catástrofe natural, ou uma guerra, ou uma pandemia. E quando acontecem essas coisas é para demolir as estruturas sociais. No caso de Elias, não foi uma doença. Foi uma catástrofe natural, só que profetizada por ele. Para a chuva. Por 3 anos e meio sem água. Mas acontece algo, Deus fala para Elias: vai lá perto do riacho de Quirete, acho que é isso, perto do Jordão, que eu vou mandar uns corvos lá diariamente levar pão e carne para você, e se bebe da água do riacho. E ele foi, até que secou. Aí Deus fala para ele assim: vai até Sidom, vai na casa de uma viúva, ela vai cuidar de você. Então Elias saiu do riacho de Quirete, foi até Sidom, na casa da viúva de Serepta, vai até a casa dela, com uma palavra de Deus. Chegando lá, ela tinha a última porção de alimento. E da maneira como ela recebeu o profeta Elias, parecia que havia temor no coração dessa mulher. Deixa eu falar um negócio para você. Aqueles que temem o Senhor, nos tempos de calamidade, serão supridos. Mas primeiro chega a palavra profética. Primeiro está a obediência. O profeta fala: você vai fazer a última porção e vão morrer? Não, vocês não vão. Mas pega, faz o bolo, dá primeiro para mim. Por que ele está falando aquilo? Se você fala: mas ele foi muito esquisito, hein? Parece que foi meio estranho. Mas ele já saiu de Querete com a palavra de Deus. Quando a gente se move com a palavra de Deus, sai da frente que eu estou passando. A coisa vai rolar.
Eu tenho uma palavra de Deus. Então a coisa vai acontecer. Faz primeiro, traz o bolo. Ela fez o bolo e deu para ela, para Elias. E depois o que sobrou, ela comeu e o filho comeu. Aí Elias libera a palavra. Jamais vai faltar farinha na tua panela, na tua despensa, e jamais vai faltar azeite, até que volte a chover na terra. Ela obedeceu, se sujeitou à palavra de Deus. Aí uma provisão sobrenatural veio sobre ela. Há uma lição nisso para nós? Há uma lição nisso para nós. Se sujeite à palavra de Deus, por mais estranha que ela pareça. Confie, porque em tempo de calamidade o Senhor provê os seus. O Senhor provê os seus. Nós não ouvimos uma palavra dessa em março do ano passado? Quando eu contei, está gravado até hoje. Deus falou para nós: fala para o meu povo me buscar, porque os que me buscarem, eu farei de cada família um testemunho de milagre. O que nós ouvimos no final do ano? Eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Nós cremos nessa palavra. Financeiramente, foi um ano maravilhoso para a maioria. Até para a igreja. Até para a igreja. E ouvimos testemunhos de muitos, e muitos que contaram para nós os testemunhos, não deu tempo de falar aqui. Nem os que não vieram, os que vieram. Os que não vieram, muitos nós ouvimos lá na nossa sala. Um entrou lá, sentou na minha sala lá, e bateu na mesa assim: pastor, falou alguma coisa? Fala, meu irmão, o que está vendo? Ele falou: posso contar uma bênção? Eu falei: por favor, conta a bênção aí, meu irmão. A gente quer ouvir bênção, né? É testemunho que anima a fé. Pastor, eu nunca ganhei tanto dinheiro quanto neste ano de pandemia. Talvez exatamente assim não seja o teu testemunho, ou não seja o testemunho de todos, mas eu tenho certeza que se você creu no Senhor, você tem um testemunho de milagre para contar. Nós todos temos. Quando nós temos uma palavra, a gente segue. Não importa se Deus manda seca, se Deus manda escassez, não importa que tipo de calamidade está sobre nós no nosso tempo. Aqueles que buscam o Senhor são cuidados e protegidos por Ele. Amém, queridos? No tempo de Elias, depois disso, quando entra no capítulo 18, aí é todo o capítulo praticamente, todo o capítulo narrando o momento com essa mulher. Vale a pena você ler em casa, que também está carregado de lições. O filho dessa mulher morre. Nós somos isentos de sofrermos com a pandemia? Somos isentos de sofrer nos dias de calamidade? Não. Mas nós temos Deus e nós temos a salvação. Nós podemos ajoelhar e orar. O pai do pastor Marcos Bertocchi faleceu. Há 2 semanas atrás, o pastor Valdir de Apucarana, da Nova Aliança de Apucarana, faleceu. No ano passado, o pastor Dani Bonilha, um profeta que a igreja aqui conhece, faleceu de Covid. E o ano passado, a lista de pastores que morreram de Covid é gigante. A minha sogra está sempre vendo algum culto na Assembleia de Deus do Belém, lá na capital de São Paulo. Como ela é a central de centenas de igrejas Assembleia de Deus, e eles dão informações de todas as igrejas que fazem parte do Ministério Belém. Ela diz que todos os domingos o pastor Wellington, ou alguém que está lá, dá uma informação que algum pastor da Assembleia de Deus de algum lugar morreu. Nós estamos isentos? Não, ninguém está isento, mas temos que continuar pregando. A gente prega, com dor ou sem dor, com saúde ou sem, a gente continua pregando, porque tem uma enfermidade que nós já fomos curados dela, que é a perdição, é o pecado que nos levaria ao inferno.
Se vier calamidade sobre nós, louvado seja o Senhor. A gente fala como Jó: o Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o Senhor. Nós não temos uma pregação triunfalista. Confia, tenha fé, e você vai ser o rei da cocada preta do Brasil. Não tem nada disso não. As verdades bíblicas, nós podemos crer, nós podemos confiar, nós podemos descansar no Senhor, nós podemos buscar o Senhor. Se alguns vão ser recolhidos, sim, alguns serão recolhidos, mas se eu e você estamos aqui, a gente continua pregando o Evangelho. Segue com a letra. Estes são dias do servo Moisés, justiça reinando outra vez. Quando Elias está no Monte Carmelo, e nós visitamos o Monte Carmelo, onde a tradição diz onde aconteceu essa luta, construir uma grande igreja lá, toda uma estrutura, juízo reinando. Isso aconteceu com Moisés, mas eu vou ficar só com Elias. É tempo de juízo. E no tempo de juízo, as coisas ficam claras. Presta atenção nisso, porque eu vou seguir essa mensagem depois, que eu vou finalizar depois disso aqui. Nos tempos de calamidade, onde Deus começa a exercer juízo, esse tempo também é tempo de deixar tudo claro. Quem é de Deus e quem é de Baal. Defina a sua vida. Defina a sua vida. Ou você é santista, ou você é palmeirense. Não vem que não tem, que isso aí não significa nada. Saudação aos santistas, né? Deixa para lá, né? Estou falando dos santos de verdade, né? Ou você é de Deus, ou você é de Baal, meu filho. Em tempos de calamidade, Deus dá oportunidade. Sai de cima do muro. Sai de cima do muro. O muro das discordâncias. Eu não concordo. O muro das rejeições. Ninguém ama, ninguém me quer. Ninguém fala comigo. Eu não tenho espaço. O muro das acusações, o muro das transferências de responsabilidade. O muro da maledicência. Sai de cima do muro. Sai de cima do muro. Levanta as mangas, vamos para o trabalho. Vamos fazer o que a palavra de Deus está falando para a gente fazer. Prega a palavra. Elias chama Acabe e fala assim: manda esses profetaiada toda aí de Baal e de Azera, manda vir para cá. Todo mundo fala 400, mas era 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera. Foram 850 profetas lá para cima do monte. Agora pede para o seu Deus aí fazer descer fogo. Não desceu, porque uma palavra de divisão tinha sido determinada. Quando Elias entra em cena e o fogo desce, consome a oferta, consome o altar, lambe a água, fica tudo evidente a ele. Ele dá um berro. No tempo. Quem estiver comigo, venha comigo. Quem for de Deus, quem quiser estar com Deus, venha para esse lado. E quem não, vai para o lado de lá, porque vai morrer tudo. Eles mataram os 850 profetas de Baal e Azera. Tempo de juízo, tempo de calamidade, é tempo em que Deus revela. Todos nós. Tudo isso que você está ouvindo nos noticiários, o canal aberto fala mais mentira que outra coisa, mas tudo isso que você está ouvindo nas redes sociais, com gente séria que está compartilhando notícia verdadeira, tudo que você está ouvindo está ficando enojado. Não sei você, mas eu fico enojado, embrulha o estômago de tanta sujeira que está subindo. Ei, preste atenção, essa sujeira sempre esteve lá. A diferença é que em tempo de juízo,
Deus começa a tirar as tampas. Deus vai tirando as tampas. Porque no tempo de juízo, tudo precisa ser evidenciado. Para a justiça reinar outra vez. Não foi assim com Moisés e as pragas? O que foram as pragas? Senão a vergonha dos 10 grandes deuses do Egito que foram humilhados. O que na nossa vida, na nossa geração, quais são os deuses que precisam ser humilhados? E a gente tem que aprender a dizer não, como se estivéssemos no Monte Carmelo. Quais são os deuses que precisam ser humilhados, ou aqueles espíritos que têm influenciado a nossa vida, seja mentira? Diga não à mentira, ande na verdade. O espírito da justificação, explica e não faz nada, explica e não faz nada. Quem quer faz, quem não quer dá desculpa. O espírito da desculpa. Mande embora o espírito da desculpa e se engaja. O espírito do vamos ficar quietinho para ver o que acontece. Não, soldado não é assim. Soldado na batalha não age assim. É posicionamento. Diz não ao pecado. Diz não à vontade própria. Se sujeita às autoridades, se sujeita à palavra de Deus. Amém, queridos? É Monte Carmelo. Tudo fica evidente. Só depois que tudo ficou evidente, o povo definiu o lado que ia ficar, eles escolheram. Só depois Elias ajoelha, ora ao Senhor, até que as nuvens aparecem e a chuva volta. Mas até que a chuva voltou, preste atenção, até que a chuva voltou, olha, o antes da chuva voltar, aconteceu evidenciação dos deuses que estavam influenciando Israel, os deuses pagãos, a evidenciação do pecado do povo e uma oportunidade para eles se reposicionarem, se realinharem. E só depois a chuva voltou a cair. Tem uma ordem nas coisas. Se posiciona. Diz não ao pecado. Se posiciona em Deus. Se posiciona no chamado que você tem. Se posiciona na palavra que rege você. Fica de pé comigo, por favor. Segue com a letra. Vamos cantar essa letra para finalizar. Justiça reinando outra vez. Segue. São dias de tribulações, são de trevas e perseguições. Não se enganem. Deus está dando um tempo bom para os seus filhos hoje, mas haverá um momento em que nós seremos perseguidos. Ninguém se engane. É tempo de pregar a palavra, até não aguentar mais, porque haverá um momento que vão perseguir os cristãos. É só uma questão de tempo. Segue a letra. Mas somos a voz no deserto. Amém, gente? Somos ou não somos? Somos a voz no deserto que clama: prepare o caminho do Senhor. Jesus está voltando. Segue com a letra. Ele vem, a trombeta soará. É a segunda vinda de Cristo. A trombeta soará. Eu vou ouvir essa trombeta. Segue. Claro como o sol, nas nuvens voltará. Segue. Pode ir virando. Declare alto, este é o ano do perdão. É a mensagem da igreja, arrependimento de pecados. É o momento. Se arrependa dos seus pecados. De Sião virá a salvação. Já veio há 2000 anos atrás. Segue. Esses são dias de Ezequiel no vale dos ossos secos. Vale dos ossos secos. Tem muita gente assim. Vai, pensa nos hospitais.
Pensa nas famílias. Segue. Esses são dias do servo Davi, restaurando a adoração. Nos últimos 30 anos, 40 anos. E nós temos ouvido profetas e apóstolos do mundo falando que isso está acontecendo no nosso tempo. São dias de restauração da adoração. Segue, Di. São dias de grande colheita. Os campos brancos estão. Amém, gente? Estão. Porque nós temos a voz. Nós precisamos pregar o evangelho. Nós precisamos testemunhar de Jesus. Segue com a letra. Nós somos os trabalhadores da vinha, na vinha, pregando a salvação. E assim a letra segue e a gente vai cantar ela agora de novo, por favor.